Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Como vocês sabem, eu sou a Adri e eu estou aqui em mais um podcast da Recon, o nosso Reconcast. E hoje a gente tá, como sempre, com uma convidada super especial. A gente tá aqui com a nossa querida Paula Rocha, ou como muitos conhecem, Paulinha. Isso. E para começar apresentando ela, como eu sempre gosto de apresentar as pessoas que estão aqui. Ela que é esposa do nosso querido Bispo Ivan, mãe de Ivan, Caio, Davi. Ela também é uma irmã parceira, uma filha exemplar, uma amiga fiel, uma líder inspiradora. Além de tudo isso, ela ainda é uma grande psicóloga. E segundo seus amores de casa, ela ama frases motivacionais, é muito emotiva, e nisso eu concordo. Adora roupas coloridas, é super organizada e o que me sempre surpreende, por ela seria uma nômade. Mudaria Isso é todos verdade. os anos. Isso é verdade, todos Isso os é uma anos. verdade. Adri, que prazer estar aqui. Assim, eu fiquei muito honrada pelo convite. Muito Amém. obrigada, né, por a gente dividir essa mesa que eu sei que é tão importante. E eu Amém. sei que cada encontro aqui tem um propósito, mesmo que é do Senhor. Amém. Então, eu estou muito feliz. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de a gente estar aqui nesse bate-papo, de você estar aqui com a gente. E, inclusive, desde o primeiro episódio, muita gente pede para tu estar aqui com a gente, sabia? Não acredito. Acredite, porque Ivan falou tanto de você aqui no podcast. Falou. E não só isso, mas a nossa igreja ama muito você. Oh, Tem um carinho enorme por você. Então, eu acredito que vai ser muito abençoador que você ter para compartilhar com a gente aqui nessa mesa hoje. vamos Amém? embora. Amém. Vamos Amém. embora? Vamos. Paulinha, seguinte. Eu queria que a gente começasse falando aqui um pouco sobre a tua chegada na Episcopal e o porquê disso. Quando a gente conversou com o Bispo Ivan aqui nesse podcast, ele falou da primeira vez que ele te viu. E ele falou que foi a coisa mais linda do mundo, que tu estava adorando ao Senhor na Trindade. Foi. E eu lembro de uma vez que eu vi o reverendo Marcondes também falando sobre Também isso. estava lá. E eu queria, na verdade, agora escutar a visão de Paulinha desse dia e de como foi que tu chegou no Episcopal e que foi também um reencontro com o Senhor que tu teve ali, né? Foi sim. Então, a minha família não é cristã de berço, meus pais são separados, então eu tinha 5 anos quando aconteceu a separação e eu nunca frequentei igrejas assim, oficialmente, digamos assim. Eu morava com minha mãe e aí eu tinha uma vizinha que é da presbiteriana, se eu não estou enganada, tia Nara. Muito tempo que eu não a vejo, uma querida. E ela me pegava, eu e minha irmã levava para os cultos dominicais. Então eu tinha essa frequência das igrejas do culto dominical, mas não era assim, membro de nenhuma igreja. E aí isso foi. Na minha juventude, depois de várias questões que aconteceram, enfim, nível pessoal, assim, relacionamento familiar e tudo, até amoroso também, eu fiz encontros jovens. Da Lá Trindade. na Trindade. E aí, no Encontro Jovens, eu acho que eu tinha 19, 20 anos. Eu sou péssima de data. Eu não vou saber o ano. Eu acho bem. que era assim, tipo, 1996, há uns 28 anos atrás. Eu fiz mais ou menos, acho que esse cálculo, de quando eu cheguei lá na igreja. Eu fiz Encontro Jovens e lá no Encontro Jovens tem um momento bem especial. E nesse momento, eu de verdade, acho que foi uma das poucas vezes que eu posso dizer assim, eu vi o Senhor, sabe? Eu estava com uma demanda, várias demandas assim, emocionais para serem cuidadas e tratadas, e ali, num momento do deserto, eu encontrei com o Senhor. Amém. E ali ele me resgatou, e ali foi um momento assim incrível, que eu tenho essa imagem até hoje, eu não esqueço daquela imagem, sabe, que eu vi. E ali foi o momento que eu comecei a frequentar a igreja mais, discipulado, enfim. Acho que aquela sede que eu tinha de uma vida, imagina aí, acho que em 18, 19 anos, Sim. veja quanto tempo eu fiquei, né, distante desse amor. E eu vou me emocionar muito, viu? Eu também já comecei o podcast emocionada. E aí, durante esse tempo, eu comecei a ficar na igreja muito. Meu pai fez o cursilho, enfim. Então, a gente começou a frequentar mais lá a Trindade. E foi quando eu comecei a trabalhar nos encontros de jovens, nos encontros que tinham lá discipuladão, enfim, que eles se reuniam no final do ano, todos discipulados para conversar. E era Sim. muito bom. Foi nesse discipuladão, um desses, que eu vi Ivan, assim, de longe, porque minha irmã, Dani, que tem a mesma idade de Ivan, ela já conhecia Ivan. Entendi. E eu não conhecia. E aí eu comecei a ver de longe, assim, mas nunca tive contato. Só reparando assim de longe, É, nada demais. Foi. E aí, num desses dias, desses eventos, foi nesse momento. Acho que foi Catch the Fire, eu acho que foi essa o conferência, Catch não the foi? Fire que ele falou. Eu sou péssima de memória, mas enfim.
E aí, nesse momento, pronto. Ele diz que me viu nessa situação, Marcondes também. Eu estava adorando, então meu objetivo ali era adorar o Senhor e eu não estava com olhar para mais nada realmente. Mas aí, essa vigília que a gente trabalhou juntos, que eu fui trabalhar, a Lília cuidou de mim, se eu me lembro. E aí eu comecei a ficar mais junto, dessa comunidade de amor, assim. Foi quando eu comecei a conhecer Ivan. Já tenho uma comunidade muito grande ao redor dele, desde sempre. Uhum. E aí a gente começou a se conhecer. Eu tinha acabado de vir de um relacionamento muito longo, de 8 anos. Então, eu tinha feito um término mais ou menos há uns 2 meses atrás. E aí eu não queria, que ele começou a chegar mais perto de mim, né? Eu não queria me envolver com ninguém. 100% interessado, intencional. Foi. Aí a coisa na vigília, né? Enfim, ele contou a história aqui. E aí eu disse, não, ok, mas vamos orar. E aí a gente foi se conhecendo mais, aí orando também, tudo até que um dia a gente começou a namorar, acho que foi uns 3, 4 meses depois. E aí a gente entrou, começou o fundo, enfim. Aí, sim, várias coisas. No ministério, né? Mas foi Amém. assim que eu cheguei na igreja e assim que desde que eu pisei ali naquele encontro jovem, realmente não tirei mais meu pé. Daqui da Da Episcopal. Foi. Ele foi minha casa durante muitos anos. Amém, até hoje, né? Eu sou muito grata a essa comunidade. Amém, glória a Deus. Para você que não está entendendo as referências que Paulinha está trazendo aqui, eu convido você a assistir o podcast do nosso Bispo Ivan, porque ele traz muitos detalhes sobre isso. Sobre essa história, né? E aí, falando ainda sobre a tua caminhada como cristã, a gente te admira muito como uma mulher de Deus, uma mulher que é firmada no Senhor e que tem muito conhecimento. E a gente sabe que tu tem 3 formações bíblicas diferentes. Uma no Verbo da Vida no Rema, uma no CETEC, e tu foi parte da primeira turma da Escola Carisma aqui no nosso SEB também. Fui sim. E eu queria entender qual é a tua percepção, como é que tu enxerga que essas formações te formaram, te auxiliaram como uma cristã. Sim. No Verbo da Vida, foi a primeira que eu fiz, foi o Rema. Eu comecei não estando grávida e terminei estando grávida do primeiro filho, o Ivanzinho. E eu morava lá em Parnamirim e a escola era aqui em Bobeira, aqui pertinho daqui, inclusive. E ali foi onde realmente a estudo da palavra Rema, né? Então foi onde a gente abria a Bíblia todos os dias, eram segunda, quarta e sexta as aulas, durante 2 anos, onde a gente estudava a palavra viva mesmo, praticada de forma expositiva, a palavra. Então foi assim durante 2 anos e ali foi de fato um verdadeiro discipulado para mim, porque eu estudava a palavra e também tinha comunhão dos irmãos naquela sala, né? Foi onde realmente eu aprendi muitas coisas do que eu vivo hoje e onde eu pude de verdade praticar o que eu lia, via na teoria, mas não conseguia colocar em prática. É possível estudar teologia e isso não vir diretamente para o coração, né, Paulinha? É verdade. Você eu acho que é impossível. Naturalmente a gente se transforma, Adri. Eu não acredito naquele cristão que fala, mas não vive o que fala, sabe? Eu tendo a interrogar quando eu vejo a situação assim. Sim. Porque eu acho que a gente precisa ser sal e luz onde a gente está. Amém. E como sal e luz, a gente tem que resplandecer esse amor do Senhor, né? Então, se eu falo de uma coisa que eu não vivo, essa coisa que eu falo, até que ponto isso é tão verdadeiro, sabe? Está enraizado no seu coração mesmo. Sim. E o Verbo me deu essa oportunidade, assim, de conhecer profundamente a palavra. Depois eu fiz o CETEC, aí entramos na pandemia, que foi o curso de ministérios lá. Entramos na pandemia, e na pandemia eu fiz 1 ano presencial e 2 anos remoto, porque foi justamente o tempo da pandemia. Que teve muita perda, eu acredito, porque eu acredito muito nessa comunhão. Sim, no presencial, na comunidade, que se fortalece demais o aprendizado, né? Uhum. Eu não sou muito de questões remotas, mas vencemos, fizemos o curso direitinho, fechamos. Foi de teologia também? Não, foi curso de ministérios. Eles têm até hoje esse curso de ministérios, que é massa. muito parecido. O carisma, ele bebeu um pouquinho da fonte dessa grade, desse curso de ministérios que a gente vivenciou lá. Massa. Então, é uma turma bem legal. E aí, emendando um pouquinho, caí aqui no Carisma. Por ser a primeira turma, também estava chegando aqui na igreja, então eu queria conhecer a comunidade. Então, na minha percepção, uma das formas melhores de conhecer essa comunidade era estar no dia a dia da sala de aula, conversando, enfim. Sim. Foi bem legal a vivência, eu gostei bastante. Foi 1 ano e meio, eu acredito. Foi logo quando tu chegasse aqui, Foi né? assim que eu cheguei. Porque faz o quê? Uns 2 anos e meio que vocês estão aqui, Vai fazer 3 anos...
3 ou 4 anos, eu nem me lembro agora. Acho que vai fazer 3. Acho que você Pronto. chegaram Eu em sei que a data é 5 de 2021. dezembro. Então vai fazer 3. Pronto. Acho que vai fazer 3 anos. Então, pronto. E aí, puxando esse gancho, é tão importante isso tudo que tu falasse. Quando tu chegasse aqui na igreja, eu lembro de quando tu se apresentasse e falasse que tu tava chegando no Ministério de Mulheres e tudo mais. Foi. Eu lembro que eu falei contigo na porta da igreja e eu fiz, eu quero fazer parte disso. Foi. Não sei se tu lembra Eu disso. lembro isso, eu lembro. E eu Você sempre chegou muito fiz. junto, né? Com essa sede de beber disso. Eu amo Sim. esse movimento Isso eu que o lembro. Senhor tem dentro da nossa igreja com as mulheres e eu acredito muito no que ele tem feito. Sim. E eu queria que a gente conversasse um pouco agora também sobre a tua visão para o Ministério de Mulheres. Como foi essa tua primeira visão quando tu chegou, né? Como é que foi esse primeiro tato aqui? Eu já estava nesse caminho um pouquinho na Trindade, né? Em relação Sim. ao Ministério de Mulheres de lá. A gente tinha um culto chamado Intimamente, que era um culto mensal, que a gente fazia e tal, para levar temas importantes para a mulher. E aí, quando eu vim para cá, eu quis também saber como é que era essa ambiência aqui. E eu sei Sim. que tinha um Ministério de Mulheres da Reconciliação, era assim, acho o Isso. nome. Que minha amada, assim, Cris, Lulessa, Sim. Kika, eram as Que mulheres. sempre estiveram aqui, né? Sempre estiveram aqui, estão ainda bem comigo até hoje nessa caminhada. E outra liderança também, né, que se agregou nesse caminho. Mas elas três, elas, assim, cuidavam dessa história aqui na igreja. E era um ministério que era muito focado em eventos, digamos assim, porque eram 3 momentos que se reuniam. Era no começo, meio e final de ano, que era muito importante, porque não tinha nada ainda focado na mulher aqui. E era como elas podiam e estavam conseguindo fazer esse manejo de poder juntar essas mulheres, Sim. proporcionar café, teve conferências, inclusive teve uma bem grande aqui também antes de eu chegar, e foi muito bom. Foi uma estrutura, então antes era uma estrutura só de eventos, Era uma né? estrutura que não tinha muitos encontros e muito cuidado de pertinho. Se juntavam mais para fazer esses eventos. Era assim como eu entendia, era a minha visão Sim. de quando eu cheguei, né? E aí, trazendo um pouquinho dessa bagagem, que a gente já tinha um pouco mais de proximidade com as mulheres da Trindade, a gente eu conversando com as meninas, propus que a gente ampliasse isso. A gente continua com os eventos, né? Para além dos eventos, assim, a gente também começou. Eu acho que é tão importante a gente, além de só proporcionar ajuntamento de pessoas, a gente cuidar de pessoas. Amém. É um desafio que a gente tem enorme aqui na igreja. Sim. Porque a gente faz muita coisa. E porque a igreja é muito grande É também, gigante, né? só cresce, né? Glória a Deus por isso. Amém. Porque isso é obra do Senhor, né? Amém. E aí, por esse desafio estar posto, desde que eu cheguei, já era ainda a gente fazia muita coisa. Com a pandemia, a gente, né, deu uma acalmada mais, mas depois da pandemia, e aí Ivan chegou e tudo, então impulsionou muito isso. Tem uma agenda que pra gente conciliar nossas agendas é um Sim, desafio, né? é. E aí o desafio e está sendo ainda, como a gente vai cuidar ainda, eu não Dessas vou dizer mulheres. individualmente, porque é impossível, mas em pequenos grupos. Então, hoje a gente tem aí uns 3 ou 4, acho que vai abrir o 4 agora, discipulado de mulheres elas, né? Amém. Que aí é com esse propósito, de cuidar integralmente das meninas, corpo, alma e espírito, sabe? Amém. Então, a gente proporciona isso com o café da manhã, com a conferência que a gente teve com a Helena, que É uma teve aqui, bênção. né, com você no podcast. E a ideia é essa, a ideia é cuidar de forma integral. E se possível, ideal individualmente, mas a gente não consegue Aos pouquinhos, individualmente. né? Aos pouquinhos. E- Mas o cuidado integral é nosso objetivo, sabe? Amém. E Paulinha, quais são os benefícios que tu enxerga que um ministério de feminino não são os benefícios, mas qual a grande influência que o ministério feminino carrega para dentro da igreja? Qual a importância disso? O que é que tu enxerga disso? Eu acredito que a gente tem um potencial gigante. Cada mulher no seu lar faz uma enorme diferença. Amém. E seja ela uma mulher que trabalha em casa, seja ela uma mulher que trabalha no mundo secular, seja uma pessoa que, enfim, onde a mulher está, ela causa uma diferença muito grande. E muitas vezes na sociedade essa mulher não tem esse espaço para falar, para se derramar, para se vulnerabilizar. A gente não encontra isso normalmente no mundo lá fora. E aqui a gente está potencializando isso. Então, aqui está sendo um celeiro, assim, sabe? Para que as mulheres possam se vulnerabilizar, para que possam se abrir e levar o que aprende aqui, como são cuidadas aqui, para o mundo lá fora. Amém. Eu acho que aqui é um celeirozinho que impulsiona as meninas para agirem diferente lá fora, como cristãs que são. E claro que a gente tem defeito, claro que eu e você, a gente tem questões a trabalhar, Sim, e amém por sim. isso, né? Que a gente não está Amém. pronta, a gente está nesse caminho que é estreito, mas a gente está nele. Então, eu enxergo isso como um grande potencial. E o meu desejo mesmo para essa comunidade em relação a esse ministério é que as meninas enxerguem aqui literalmente como sua casa. Amém. Ou como a sua segunda casa. E que elas possam aqui marcar reunião, marcar cafezinho, conversar, impulsionar, debater temas importantes que não são debatidos lá fora. Sim. Então,
pela conferência a gente vê que a gente vem aprofundando mais os temas, né? E que é um aprendizado, né, Adri? Sim, com Aí a gente certeza. vem colocando pessoas que são bem fundamentadas para falar de temas importantes, que confrontam a gente para que a gente Com possa a ser sal Bíblia, e né? luz com a Bíblia. Amém. Que a gente possa ser sal e luz, sabe? Mulher gosta disso aqui. É, do Mas não é só cafezinho. sobre isso aqui. Isso aqui é um mimo, né? Que mulher gosta, mas os conteúdos e a palavra e testemunhar desse amor de Deus, onde você estiver, eu acho que esse é o propósito, sabe? É como Amém. eu vejo hoje. Amém. E eu acho que isso também é tão importante, Paulinha. Isso vai ser uma pauta que a gente vai puxar mais pra frente, que é falando até de maternidade. Porque eu acho que a gente. Tem uma frase que eu escutei um dia desse, que é de algum autor famoso, não sei. Mas ele fala que as mãos que balançam o berço são as mãos que governam o mundo, né? E ele fala que é justamente isso, né? As mães que estão em casa educando seus filhos, Sim. dando base para eles, assim, de caráter, de Sim. identidade. E a gente vê isso claramente porque tu educou e educa até hoje 3 meninos, né? Que são Educo. maravilhosos. A gente aqui Educo. na nossa comunidade ama cada um deles do jeitinho que eles são. É. E são diferentes, São, né? muito. E o Ministério de Mulheres acolhe isso também, né? Esse Sim. cuidado com a maternidade, com a mulher, em cada fase da sua vida, né? E o Sim. quanto é importante também a gente falar sobre isso, Demais. né? Isso é um desejo que eu tenho para o próximo ano. Isso já está na minha. No meu checklist para o ano que vem, para o Ministério, porque a gente foi para aquela conferência, né, esse ano, na cidade, Igreja da Cidade, e foi muito bom. E lá eles têm realmente o Ministério de Mulheres com amplitude gigante, desde o DI infantilzinho até a terceira idade, a melhor idade. Então, eles Para tratar as abrangem. mulheres em cada fase. Abrange, Adri. Que Eles são massa. gigantes, né? Eu aprendi muito lá. E foi bom que as jovens foram comigo também. Então, a gente também experimentou de muita As coisa. líderes da nossa juventude Foi foram, muito assim. bom, porque a gente conversou muito, trocou muito, e a gente está começando a ver possibilidades realmente da gente ampliar Amém. esse olhar e valorizar de fato cada fase da mulher e poder. Isso é o ideal. Né, que eu me inspirei demais lá. Que eu acho que a gente está aqui para inspirar com as coisas que o Senhor já vem dando, né, e Amém. assim, derramando para o seu povo, o seu reino. E aí eu tenho muito essa vontade, na reunião de final de ano eu vou colocar essa proposta para que a gente possa realmente influenciar em cada fase e na maternidade também. Amém. Enfim, cada fase da mulher, se a gente for falar aqui, cada uma A gente vai sair são vários falando, subtemas, mas o que você falou é muito importante, assim, eu acho que eu acredito que a gente precisa acalmar nosso coração nesse lugar, sabe, Adri? Eu vejo muitas mulheres super preocupadas e super angustiadas em como administrar tudo isso, em como educar os filhos, em como ser uma boa mãe, em como ser uma boa esposa, em como ser boa profissional, as que trabalham fora, boas no ministério, né? Isso é um peso tão grande que eu vejo na maioria das mulheres. E não precisa ser assim. Normalmente, nós somos muito tarefas, assim, né? Acho que o Senhor nos deu esse dom Isso é uma habilidade do feminino. de conseguir fazer várias coisas, né? Sim. Que nos deu assim naturalmente mesmo, mas a gente ainda se perde. E hoje em dia, nesse mundo caótico que a gente tem, que todo mundo precisa fazer tudo ao mesmo tempo, e os resultados precisam ser perfeitos, né? Não é só fazer e bem. E é. provar que faz bem. E mostrar que faz bem. E ser contente com a agenda tão cheia, sabe? Cada vez mais eu vejo também nas conversas, enfim, que é um lugar de orgulho essa agenda cheia e do cansaço, muitas vezes. E, no meu ponto de vista, como eu percebo isso, é justo o oposto do que Deus quer que a gente faça. Uau. Isso é justo o oposto do que Deus quer que a gente, do caminho que Ele tem pra gente, sabe? Uau, Quando eu me inspiro, assim, eu falo muito isso quando eu falo de simplicidade, porque é uma coisa que eu gosto de falar do que eu vivo, Adri. Amém. Qualquer coisa que eu for falar com você aqui, eu não vivo, eu não vou falar. Porque eu acho que é hipocrisia. Eu acho, como eu falei no comecinho, eu acho que a gente tem que falar do que a gente vive, do que a gente acredita. Amém. E isso não tem menos ou menor valor. Isso tem da sua história, da sua verdade, que é o que é mais importante aqui, a nossa história, né? Amém. Então, assim, tudo que tira a gente do foco, do centro, que é Cristo, nos afasta dele. Então, muitas mulheres estão com muito, muito peso nessa mochilinha. Porque o peso que colocam nelas, elas nem percebem que colocam. Sim. Mas não é o fardo de Cristo. Porque o fardo de Cristo, ele é leve, né? Assim, Amém. Ele é leve porque ele sabe até onde a gente sustenta. E ele sabe até onde a gente aguenta. O desafio de ser uma mãe profissional, dona de casa, que tem seu ministério, que é uma liderança, que tem os filhos, ele é gigante, ele não é simples. Só que ele não precisa ser sufocante. Amém. Ele não precisa ser exaustivo. Ele não precisa ser desesperador, como muitas vezes eu vejo.
você precisa saber bem as suas escolhas. Amém. E se você fizer isso tudo para a glória de Deus, no seu tempo, da sua forma, eu acho que a grande riqueza é a gente encontrar a nossa forma de ser e estar aqui no mundo. Claro que a gente se inspira em mulheres, né? E a gente tem aí, enfim, várias referências femininas nesse lugar. Sim. E eu me inspiro também, isso é muito bom, porque me nutre de algumas coisas que eu não vivi ainda, inclusive. Mas Deus fez todo mundo diferente, né? Assim, e nessa diversidade de dons e talentos é que a gente cresce. E Ele sabe os meus limites. Também como Ele sabe as minhas potências. Sim. Então eu preciso olhar para isso. Amém. Eu e você nunca vai estar sozinha, né? Então, quando você fala que eu tenho 3 meninos, vocês amam os meninos, eu fico muito feliz, porque isso é fruto de uma sementinha que lá na minha convenção lá atrás, Deus colocou no meu coração. E eu não sabia se ia ter, eu queria ter meninas, né? E aí teve 3 meninos. Sim. E que eu sou filha mais velha de 5 mulheres. Então eu achei que ia ser mãe de menina porque eu já estava cuidando de menina há muito tempo. Já só de olho fechado. Mas vieram 3 meninos e na hora eu não entendi nada. Eu fiz, caramba, 3 meninos. O que é que eu vou fazer com esses meninos aqui, né? E aí, quando eu comecei a cuidar dos meninos e a aprender a ser mãe de menino, e aí onde eu estou hoje, e Ivan onde está hoje, eu sei que tudo tem o cuidado de Deus. Amém. Se eu me desesperasse lá atrás, e aconteceu várias vezes, eu ficar muito aperreada, mesmo assim, eu entendia que era cuidado de Deus. Onde eu estou hoje, onde Ivan está hoje, isso não tem mérito nenhum da gente, e não é sobre o lugar, é sobre o caminho que ele fez com a nossa família. E sobre a escolha que a gente fez de nunca abrir mão dos meninos. Sim. Para esse mundo que é tão cruel, né? E eles são tão diferentes, de fato. Sim. Mas isso nunca foi um lugar de batalha lá em casa, nem de cabo de guerra entre mim, entre eu e Ivan. A gente sempre quis educar os meninos no caminho do Senhor. E uns estão mais juntos, outro não. Meu mais velho não está tão junto hoje. Mas eu continuo orando e continuo crendo que Deus é um Deus que ama mais meu filho do que eu mesma. Amém. E eu sou aqui mordoma, sabe, dos meninos. Isso eu tenho muito claro no meu coração. Os filhos são do Senhor. Amém. E Ele me escolheu para ajudar nessa caminhada aqui. Isso não precisa ser um fardo. Sim, amém. Vocês Porque conseguem Cristo trabalhar é com o a centro. equipe. Cristo é o centro, sabe, Andri? Quando Cristo é o centro, tudo ao redor ele se reorganiza. E se você começar a fazer as escolhas a partir disso, talvez muito dos pesos que estão na minha e na sua mochila, eles naturalmente se dissipem. Amém. Amém. Eu chegasse no ponto da conversa que eu já ia puxar agora também, que é a gente não precisa te conhecer tanto profundamente para ver que você é uma mulher que carrega a simplicidade. E eu falo que é uma simplicidade como uma disciplina espiritual, mas como algo que vem do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus simples. Sim. E eu queria saber, tu já falasse um pouco sobre isso aqui, mas como é que a gente deve, e como é que você hoje enxerga isso, né? Essa simplicidade no dia a dia, né? Por quê? A gente tem muitas questões à nossa volta Sim. que tentam vendar nossos olhos, que tentam fazer com que sejam questões maiores do que o Senhor estar no centro da nossa vida. Sim. E a gente acha que isso não tem nada a ver com simplicidade, mas tem tudo a ver com simplicidade, Tem né? tudo a ver. Porque é o contentamento de estar satisfeito no Senhor, né? Isso. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso aqui. Eu vejo como é o desafio da gente, Sim. hoje em dia. Em qualquer geração. Hoje, principalmente na juventude, tá? E na Sim. adolescência também, que cada vez mais as agendas estão super lotadas, né? É um grande desafio a gente dizer sim, não, assertivo hoje em dia. Sim. É um grande desafio a gente estar em comunhão com o Senhor todos os dias para ter esse discernimento de sim e não, porque senão a gente vai pela nossa carne, né? Assim. Com certeza. Então, e aí eu não quero trazer peso nenhum sobre isso, sabe? Mas é importante o lugar do devocional para ser o basezinha para caminhar onde eu quero chegar. Ter o feijão com arroz ali todo dia, O feijão né? com arroz todo dia, que não necessariamente tem que ser aquele tempo. Ideal que você tenha um tempo, sabe? Todo dia de manhã, 5h30, 5 horas da manhã, eu vou acordar e vou lá fazer massa. Muito bom, isso é muito rico. Mas não se culpe se você não faz isso. Tem algum momento de devocional com você durante o teu dia. Amém. Encontre o Senhor todos os dias para que você possa ter escolhas mais assertivas e guiadas pelo Espírito Santo. Acho que começa por aí. Ter a consciência da presença de Deus todos os dias. A consciência da presença. Né? Eu estava estava ouvindo o podcast do padre, acho que é São Francisco de Sales, uma coisa assim.
Acho que é isso. E ele estava dizendo, né? As meninas conversando sobre ele, tudo no podcast, e uma delas perguntou alguma coisa, conversando, trocando, enfim. E aí elas disseram, gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse padre, nesse estudo dessa figura, lá de décadas atrás, foi uma frase que ele dizia assim: façam tudo ofertando ao Senhor. Amém. Tudo que você faça, oferte ao Senhor. Desculpa, gente. Sempre pessoas muito especiais entram aqui para falar com a gente. Por favor, E a nossa na hora reitora que eu e o nosso falei do professor. padre, na hora que eu falei do padre, ele chegou. Uli, a nossa reitora e nosso reverendo. Marcondes entraram aqui para acompanhar o podcast na íntegra. Mas, não enfim, sei. Não vai editar nada. E aí ele disse, nesse podcast, as meninas comentando sobre algumas coisas que chamaram a atenção, 3 mulheres falando sobre esse padre, essa história dele, que era muito linda, que ele foi uma pessoa vocacionada desde o bercinho pelo Senhor e chamada pelo Senhor. Ele dizia assim: façam tudo ofertando ao Senhor. O que vocês fizerem na vida de vocês, ofertem ao Senhor, desde o acordar até o dormir, porque eles têm valor de eternidade. Amém. E isso me pegou demais. E isso, sabe aquela coisinha que você escuta e desce no seu coração e reafirma uma escolha que eu venho fazendo há muito tempo com os meninos, nesse caminho da simplicidade, nesse caminho de tudo que a gente fizer, a gente ofertar com amor ao Senhor. Tudo que a gente fizer não tem mais e menos importante para o Senhor não vê o que a gente faz. É importante. Dons, vocações, talentos, ministérios. Isso é muito bom para a obra do Senhor. E amém, porque a gente faz bem. Só que não é sobre isso. Amém. É sobre quem a gente é. E se a gente acordar com esse calorzinho no coração, que tudo que a gente vai fazer é uma oferta de amor ao Senhor e tem valor de eternidade, eu acho que isso já dá. E aí, isso talvez facilite mais a minha, a sua escolha de dizer sim e de dizer não. Para a tentação que é tão grande de lotar essa agenda, de tirar Deus do centro e seu foco ser na gente, de educar nossos filhos, conduzir aqui essa igreja, conversar com uma amiga e nos colocar em primeiro lugar nessa luz, sabe? Amém. Não é para a gente estar nessa luz. O ser humano, emocionalmente, estruturalmente, não tem capacidade de aguentar muito tempo esse lugar de holofote. Sim. Se a gente for ver a história dos grandes cantores, dos grandes com ídolos, certeza. de grandes pessoas do ministério também, chega a hora que as pessoas caem e isso tomba, porque nós não fomos feitos para isso. A única pessoa que tem essa estrutura é o Senhor, de estar no centro e ser exaltado, sabe? Ser valorizado e ser adorado sempre mais e mais. Nós temos isso. Só que às vezes a gente quer esse lugar, muitas vezes, porque queira ou não queira, mexe com nossa vaidade, nosso orgulho. Com certeza. Né? E a simplicidade vem para colocar isso em jogo, sabe? Em check. Se Deus é o centro, você falou, ele é suficiente, né? Então, é a gente organizar a nossa agenda, a gente priorizar o que é importante, que é Deus. A Bíblia fala, né? Coloca primeiro o Senhor na frente e todas as demais coisas serão acrescentadas. Confia nisso, porque isso é Amém. palavra De Deus, de é a palavra de Deus Deus. para a gente. Isso é ensinamento para a gente. Só que a gente quer estar na frente e quer dominar tudo, quer controlar tudo. Principalmente a mulher, que tem perfil mais controlador. Sim. E tem a habilidade realmente divina de fazer muitas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Mas se esticar muito essa corda, a gente vai cair. Sim. Entendeu? Eu Então, tava- acho que a gente tem que focar nisso. Amém. Eu estava refletindo sobre isso há uns 15 dias atrás, Paulinha. Porque a gente tem, eu acho muito saudável a gente fazer metas na nossa vida, né? A gente criar metas, objetivos. Eu gosto de pensar em metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso. E isso até numa escala profissional e pessoal também é muito bom. Isso? Sendo que acontece que quando a gente alcança determinada meta ou objetivo, a gente chega num lugar e faz, mas e agora? O que acontece? Qual é a próxima meta? E aí você vai estar sempre nessa competição de qual é a próxima meta, de se superar e tudo mais, enfim. Isso. E eu estava refletindo sobre isso, e até espiritualmente falando também, eu tenho meus objetivos espirituais com o Senhor, de eu Sim. quero me aprofundar mais e tudo mais, enfim. E eu me vi num lugar de tipo assim, Senhor, eu tô tão satisfeita com tudo isso que eu tô fazendo, e tudo isso que o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer. Mas não é sobre isso. E eu fiquei refletindo sobre isso, que é uma questão de a gente trabalhar essa simplicidade no nosso coração, né? Eu acho Sim. que eu comentei isso com algumas pessoas e eu fiz. É um desafio muito grande, porque é muito tentador você ter espaço, você ter visibilidade, e olha que você sabe muito disso, porque
você está casado com o nosso bispo, a gente chama de bispa. É. Você é líder de muitas coisas aqui dentro da nossa igreja. E não só isso. Você naturalmente inspira e influencia pessoas. E proteger o nosso coração nesse lugar é um desafio diário, né, Paulinha? Sim. De realmente, assim, de se proteger e buscar o Senhor. Não tem fórmula secreta. É você reconhecer que não é seu, é do Senhor, e o privilégio de ser mordomo, como você falou, dos seus filhos. Eu estou sendo mordomo disso aqui que o Senhor colocou na minha mão, sabe? Isso é a metanoia mesmo, viu, Adri? Não é fácil, não. E é um desafio mesmo, grande. E eu não estou nesse lugar de perfeição, não, de jeito nenhum. É um caminho, eu estou aprendendo como é que essa simplicidade de verdade, na prática, eu coloco no meu dia a dia. Como é que eu faço isso? Às vezes eu me pego em situações que eu digo, caramba, qual vai ser essa escolha? Qual é a melhor decisão? O que fazer agora? O que negar? O que dizer sim? Porque isso é de humano. Sim. E a tentação, como você falou, de preencher esse coraçãozinho com a vaidade, né? Por ser vista, enfim, por ter muito relacionamento e tudo, profissional, ministerial, família, qualquer lugar que você esteja, né? Tem essa tentação da gente estar à frente do Senhor. Só que como a metanoia, a gente precisa entender que a nossa mente ela precisa ser transformada pelo caráter de Cristo. Amém. Se o caráter de Cristo estiver em mim, se a gente estiver lutando contra a nossa carne para ela ser diminuída e o Senhor aparecer mais na nossa vida, isso é uma luta contra a carne. Isso a gente vai ganhar essa luta, porque o Senhor está com a gente, não está sozinha. Agora a luta diária, como você falou. E não é só, a gente tá falando aqui no âmbito espiritual. Qualquer âmbito. Aqui a gente bate muito nessa tecla, e a gente tem que bater mesmo nessa tecla, porque é uma tentação muito grande para pastores, para líderes, para qualquer outra pessoa que esteja Na minha aqui no opinião, é o ministério. maior desafio. O Ivan diz que o maior desafio para os pastores e postulantes, ele tem o entendimento, né, que é de desistir, né? Ele falou isso aqui, Isso. que realmente é um desafio para essas pessoas muito grande. Eu vejo isso no meu dia a dia, né? Com certeza. O que ele passa, na verdade, de fato. Na minha opinião, o outro desafio que a gente tem muito grande como leigo, como líder, é essa questão do orgulho e da vaidade. Com certeza. A gente precisa cuidar desse coração. A gente precisa proteger o nosso coração. E é no âmbito das disciplinas espirituais, que a gente está falando da simplicidade, né? Que é uma disciplina que fala muito sobre isso, que a gente vai cuidar disso também. A gente estuda isso para que seja blindagem para o meu coração e para o seu coração, para que a gente, nessa prática, no ordinário das disciplinas, a gente possa se proteger. Amém. Então, é tranquilo fazer, mas é um desafio. Agora, se você não entender que isso precisa fazer parte do seu dia a dia, da tua rotina, você só vai procurar disciplina, você só vai procurar... E a disciplina, né? Essa palavra é muito linda, porque é cuidado de amor. Amém. Do amor do Senhor por mim e por você. Porque Ele sabe que sem isso, a gente já tinha se incumbido de... Com certeza. Se não fosse a graça, a misericórdia não, a gente de não estaria Deus, aqui, não. não. Quem eu era e quem eu estou, não estaria aqui se não fosse a graça do Senhor. E isso que tu falasse, Paulinha, de ser na rotina, o que eu estava pensando é que espiritualmente a gente está falando disso aqui, mas chega no trabalho, se você é um líder, se você é o chefe e você não se comporta e não é confrontado e não se deixa ser moldado pelo Espírito Santo para também estar no lugar de redenção, na sua liderança profissional, então você está empatando o agir do Senhor da mesma forma. Isso. Né? Se você você precisa fazer isso dentro da sua casa, como mãe, como pai, como irmã, né? Então, realmente, é uma metanoia, como você falou, e isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É como se a gente tivesse um óculos ou uma lente e antes da gente agir, antes da gente tomar nossas atitudes pela nossa carne, a gente colocasse esse óculos até chegar ao ponto que esse óculos se torne uma lente e essa lente faça parte da gente naturalmente e flua. E flua de uma forma mais fácil, Por né? enquanto, às vezes vai dar uma embaçada, limpar e eu voltar. tenho assim, eu visualizo isso, sabe? Às vezes a gente, no comecinho, a gente coloca esse óculos aí para poder ajudar e tira o óculos, bota o óculos e vai nesse lugar. Mas vai chegar um ponto que a gente vai conseguir enxergar plenamente como o Senhor enxerga e tomar decisões mais guiadas pelo Espírito, sabe? Amém. Eu tenho esse objetivo. E aí a gente falou aqui, comentasse que Ivan, o nosso bispo, ele é mais agitado, né? A gente sabe que Ivan é muito mais agitado e ele quer fazer várias coisas e tudo mais, então ele tem uma agenda mais Nós somos louca, o oposto assim. nesse sentido, E sim. você é mais calma, mais centrada e tudo mais. Como é que vocês conciliam isso no casamento? Como é que é essa dinâmica? Eu sabia que essa pergunta ia... Olha, eu não sabia do script, mas eu tinha impressão, porque realmente... O espírito é o mesmo. E nós somos... Isso assusta as pessoas, porque a gente é bem Muito diferentes, né? Veja, eu sou braba, tá certo?
Isso é uma verdade. Quando ele fala que eu sou braba. Só que eu sou braba quando eu preciso ser braba. Sim. Então, né, A gente vê Paulinha assim nessa a gente tem esse comum, calmaria mas e tudo vocês estão me conhecendo mais e quem Uhum. tá comigo juntinho sabe que às vezes Você é uma pessoa firme quando precisa ser. sou. Eu tenho 3 meninos. São Precisa 4 ser, né? homens na minha casa. Só A eu de misericórdia. menina. Veja, eu preciso colocar, eu preciso ser mais assim, enfim. Sim, É isso, tudo né? isso, Tudo é. isso. Eu, por muito tempo, lá atrás, quando a gente se casou, e minha mãe brinca com ele até hoje, minha mãe fala: meu filho, Paulo está igual a você. Hoje, ela diz: Aham. você mudou muito, Paulo. Paulo era aquela mulher mais calma, mais Mentira centrada. isso. Minha mãe diz, até hoje, mais tranquila e tudo. E você deixou ela muito agitada. Para minha mãe, hoje eu já estou muito agitada. Meu Deus, então tu era muito mais Ela é muito calma. mais calma. E ela acha que eu estou bem agitada hoje, só que eu não estou muito Aham. agitada. Só que, para tentar acompanhar a rotina de Ivan, a forma de Ivan ser, eu fui muito tentando ir para a mesma forma dele funcionar. Eu acho que eu consegui ficar isso 1 ou 2 anos lá atrás. Eu tive 21 anos de casado, então eu acho lá pelo 6º, 7º ano, assim, eu tentei. Peraí, deixa eu ver se isso Sim. Funciona também funciona comigo, comigo né? também, né? Aham. Então eu fui tentando acompanhar muito a agenda dele, a forma dele ser, tentando estar muito próximo. Então eu sei, não chega para mim, Adri, mas eu sei que nas entrelinhas, nos bastidores, tem uma cobrança que eu até esteja mais presente com o Ivan, nos cursos, nas coisas que ele faz e tudo. E isso hoje é um lugar de paz no meu coração total. Amém. Mas no começo dessa caminhada era um desafio, porque eu queria atender essa expectativa. Uhum. Tanto Você das estava carregando um peso pessoas que não era seu. que não era meu. Uhum. E eu fiz isso por muito tempo, né? De tentar estar ali junto, queria apoiar e apoio até hoje, mas com o tempo, com a maturidade, eu fiquei muito cansada, eu fiquei muito exaurida, eu fiquei muito agitada, muito Não faz parte nervosa. da tua personalidade, né, Não é quem eu Paulinha? sou. Então, que bom, sabe? Que um dia Deus chegou para mim e disse: ó, você é você que eu tô falando aqui, a gente vai aprendendo com o erro, não Aham. é? Então, você é você, ele é ele, eu tenho uma vocação para ele, eu tenho uma vocação linda para você como leiga, Amém. isso é lindo. E eu não compro essa briga com o Ivan, eu não disputo em nenhum momento esse lugar com o Ivan. Eu, pelo contrário, eu sou a apoiadora mesmo Amém. do chamado dele. Isso é muito claro, é. Não tenho esse lugar mesmo, porque eu sei que o que Deus tem para mim é de um jeito e o que Deus tem para Ivan é de outro jeito. E ele nos uniu para cumprir esse propósito. Amém. Isso está muito claro na minha vida, Amém. sabe? Não, isso não tem lugar nenhum realmente de complicação na minha mente, não. Mas algumas pessoas ainda cobram, né? E tudo bem, deixa elas cobrarem, porque eu não estou aqui também para atender as expectativas de Com ninguém. certeza. O desafio hoje que eu encontro, aí falando dessa caminhada, mas hoje, é essa agenda. Porque, de Sim. fato, a agenda dele está muito, muito, muito comprometida. Sim. E ele é um homem que, intencionalmente, também tenta muito e faz muito dessa disciplina da simplicidade, contemplação, ele faz retiros, né? A gente peregrina. Sim. Então, a gente, em meio a essa demanda externa que é muito grande do meu trabalho, da igreja, do trabalho dele, são 3 demandas bem grandes, e tem os meninos, a família, a gente encontra respiros para poder acalmar a mente, para poder centrar, sabe? E para poder ouvir bem de Deus, os direcionamentos e estar em paz. Então, eu faço um momento de solitude, ele faz o dele também, às vezes a gente faz junto, faz em família, faz com os meninos, separa o anjo para ficar com os meninos, respirando e compartilhando. Dando essas pausas de descanso, né? De forma prática, só para explicar um pouquinho Finalizar, como para finalizar esse raciocínio, ele criou uma Google Agenda. Foi, compartilhou com todo mundo. Prática e compartilhou Aham. comigo, principalmente. E aí, porque eu ficava perguntando, amor, tu tem o que hoje à noite? Uhum. Amor, como é tua agenda hoje? Isso é um saco. E eu ficava Sim. perguntando assim, porque eu não sabia. Sim. Aí eu peguei e disse, vamos fazer isso? Aí eu olho. Então, eu sei a agenda de Ivan todinha, e se eu acho que tá demais, se eu acho que tá de menos, como é que eu vejo a situação? E eu converso com ele. A gente faz... Não pode seguir. A gente faz uma agenda muito compartilhada e acordada. Então, isso é muito bom. Algumas coisas saem da discussão e da conversa. Eu esqueço de falar algumas coisas. Eu esqueci que eu estou gravando aqui com você hoje. Esqueci de dizer. Esqueci. Eu sabia que ia gravar. Sim. Na minha mente eu tinha dito, mas ele ligou para mim, amor, eu soube que tu ia gravar por Adri. Eu fiz desculpa. Eu estava crente que eu tinha dito que eu ia conversar com a Adri hoje. Porque é muita coisa. Com Mas certeza. isso não tem, de forma nenhuma, um fardo na nossa história. Amém. E Vocês aprenderam, estão aprendendo cada a vez gente mais, né? aprende a se complementar. Amém. No que ele é muito bom, eu bebo dessa fonte. No que eu tenho alguma coisa mais a ofertar e ser mais assertiva em algumas questões, ele também bebe dessa fonte.
E assim a gente educa os meninos, sabe? Amém. Lá em casa a gente tem educação muito, muito transparente. A gente é muito vulnerável para os meninos e um para o outro. Então, é a vida como ela é mesmo. E eu Amém. quero criar os meninos. Eu acho que é muito importante. Eu achei Nesse lugar interessante de... uma coisa que tu falasse, Paulinha, sobre a questão da vocação, porque você disse que você tem o seu lugar de vocação e Ivan tem o dele, né? Sim. E a gente fala, eu vou falar como juventude, e o que eu escuto muito, né? Que quando você casa, você significa que você está sobre a mesma missão do seu marido. Sobre a missão. E tem essa questão, né? Quando a gente fala de submissão, está sobre a mesma missão. Uhum. E tu falando sobre isso agora, eu fiquei assim, não necessariamente a mesma missão é a mesma vocação. Uhum. Porque o casamento não é só sobre a vocação, Uhum. né? O casamento civil para a honra e glória de Deus e vocês fazem isso de uma forma linda. Eu admiro isso assim, de longe. E eu fiquei pensando sobre isso. Não necessariamente, não, mas porque o meu marido tem a vocação de ser pastor. Não, eu não preciso ser pastora. Uhum. Talvez eu não seja, talvez eu vá ser outra coisa, Isso. né? E amém por isso, né? A gente Amém por precisa isso. deixar isso claro, porque Muito. essa cobrança que existe, que você falou que está nas entrelinhas, eu imagino que deve estar, não é necessária, porque você tem a sua vocação e ela é tão linda quanto a dele, e você cumpre de uma forma tão linda quanto a dele, e isso a gente precisa deixar claro para todas as mulheres, né? É. Porque eu vejo que eu tenho amigas que, por exemplo, estão casadas com os meninos que estão se tornando postulantes, e elas ficam, ai, mas meu Deus, a minha vocação tem que ser a mesma do meu marido. Não. Sim, mas é a pergunta comum, viu, Adri? Assim, quando a gente tinha um fonte, né, um ministério que fazia muita coisa do que a gente já faz hoje, Ivan também sempre teve essa liderança e se destacava tudo. E desde ali a gente já tinha algumas conversas com as meninas e tudo, porque é comum essa cobrança, Sim. é comum essa dúvida. Eu tive essa dúvida, como é? Agora eu vou ter que realmente trilhar igual a Ivan. Tentei até, né? Não Sim. igual a ele, mas acompanhar mais. Esse movimento é comum, de experimentar até, sabe? Se funciona, se não, o que é que Deus tem para mim. Com a maturidade, com a vivência desse lugarzinho, para os postulantes, para os pastores recém, né, enfim, confirmados e tudo, com o caminhar, a gente vai aprendendo. Amém. E Verdade. uma coisa que eu tenho muito segura no meu coração, isso eu digo para as meninas também que estão começando agora, a sua segurança está no Senhor. Amém. A minha segurança ela não vem de Ivan. A minha segurança ela não vem dos meninos. A minha segurança não vem do meu trabalho. A minha segurança vem do Senhor. Então, seja o que eu estiver fazendo ou não fazendo, eu não posso fazer nada, Adri, e tá tudo bem. Eu não preciso disso aqui, dessa estrutura, para estar plena na minha vida, sabe? Eu acho que se a gente tiver Deus como centro e ele ser suficiente na nossa história, todo o resto é presente de Deus para mim e para você. Amém. E não é porque a gente merece, não é porque é dom de Deus, é graça. É graça, é graça. Tudo que a gente vive aqui é graça, é favor do Senhor. Eu tenho uma amiga minha que fala muito isso, né? Favor do Senhor em nossas vidas. Sim. E eu entendo muito, e cada vez mais é sobre isso. Amém. Então não precisa ter competição. Sobre uma missão é você entender o teu lugar na tua casa, na tua comunidade, no teu trabalho, estar pleno e realizado e feliz por isso. Você não precisa mais do que isso para ser feliz. O que o Senhor te dá, e você sabe que é o Senhor te dando, não é ninguém, não é desejo teu, é do Senhor, isso lhe realiza plenamente. Amém. Não tem para que desejar mais, entende? É quando Deus é suficiente mesmo. Glória a Deus por esse É. compartilhar aqui. Amém. Aprendendo muito. E Paulinha, a gente também sabe, como a gente estava falando aqui, que a nossa igreja é uma igreja que tem uma cultura de serviço e uma cultura de uma agenda lotada o tempo todo, né? Todo mundo Temos. tem essa loucura aqui. E infelizmente, a gente às vezes vê essas situações das pessoas negligenciar a família, ou então ter uma sobrecarga na igreja. Eu escutei aquele podcast que tu me enviasse, e o cara falou, aquele pastor, ele Sim. falou uma coisa muito interessante. Sim. Homens, não façam da igreja sua amante. Isso. De realmente ter tá roubando o O espaço que é da o família, primeiro, sabe? sim. E qual conselho você daria para quem ama estar aqui, mas precisa também aprender a equilibrar os pratos? Tipo Sim. assim, eu amo estar aqui, eu amo estar servindo, eu quero estar todos os dias, mas qual o conselho prático você daria para a pessoa que precisa equilibrar os pratos, sabe? Eu amo estar aqui também. E eu sei que todo mundo que está aqui hoje ama estar aqui. Sim. E que bom, porque esse é um lugar de encontro com a comunidade, de servir ao Senhor, de fazer o que Deus nos comissionou, Amém. esse ID, né, que é para todos nós. Então, isso é muito bom. Só que, como é que eu enxergo essa questão e o conselho que eu daria em relação a isso, né? Deus,
Como é que eu enxergo? Eu e Ivan, a gente enxerga isso e pratica na nossa vida. Sim. O Senhor. Isso que a gente está falando aqui, né? A relação do Senhor, a suficiência do Senhor. Ser plena no Senhor e completa só nele. Isso já diminui muito, muito dos problemas, tá Porque você certo? consegue entender o que é que deve estar e o que é que não deve, né? Isso. Quanto mais junto da luz, a gente enxerga melhor, né? Assim, e aponta nossas falhas, nossos erros, nossas dúvidas, não é isso? Perfeito. Então, o Espírito Santo, ele traz essa luz pra gente, isso traz a segurança pra gente. O Senhor, a família, e na família o esposo, que é para quem é casado, o esposo e a esposa, os filhos, o ministério, o trabalho e o ministério. Se você pegar essa régua e você colocar em prática essa régua, essas prioridades de atenção e de entrega, talvez fique mais fácil você dizer o sim ou Sim. não. De forma bem prática, sabe? Equilibrar, Ali, né? De forma prática. equilibrar. Aham. Você não precisa trazer um peso para cá. Você não precisa estar aqui, por exemplo, com sua mente em casa, porque sua filha ficou lá, porque você tem a faxina para fazer, ou porque você tem um cachorrinho que precisa de você, ou porque você não consegue ficar com seus filhos, você tá aqui, mexeu a cabeça lá. E também está em casa, mas querendo estar aqui, nas coisas do Senhor, realizando. Nós somos substituíveis, né? A gente está aqui hoje, mas a gente não vai estar aqui amanhã e vai ter Sim. outras pessoas aqui, vai ser lindo, Amém. porque a gente está aqui para exercer as coisas nesse tempo. Amém. E talvez seja o tempo de você que está confusa hoje ou confuso, entender do Senhor qual é o tempo para você nesse lugar que você está. Será que é o momento de você realmente ficar mais com sua família? E quando puder, você vem aqui, dá o seu melhor, celebra, comungue, isso é lindo. Porque muitas Amém. vezes é o desejo do nosso coração realmente de equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, né, da melhor Sim. forma, mas ainda precisa fazer escolhas. E às vezes um lugar vai precisar de 70% de você e outro só vai demandar 30%. E tá tudo Tá bem. tudo bem. O equilíbrio talvez seja esse, mais em casa e menos aqui. Ou mais E aqui, para aqui, quem e tem mais menos. disponibilidade, Exatamente. e menos em casa, mas que isso não Amém. traga um peso. Porque eu acho que essa pergunta que você fez tem muito do lugar comum da cobrança. Uhum. Da onde a mulher e o homem precisam estar e de que forma precisam estar. Sim. Mas isso aí é sobre os outros. É Sim. sobre talvez um padrão do que já acontece aí no mundo, mas a gente está aqui para ser A contra o forma mundo. do sucesso, né? Que o pessoal Adri. fala de É isso. querer ser bem-sucedido. Mas quem é que plantou isso, na verdade, Veja, né? nosso modelo é Jesus. Não é assim? Uhum. Então, se a gente lembrar como Jesus viveu aqui, claro que o contexto era outro, tá certo? Totalmente diferente como Com a gente vive certeza. hoje. As demandas eram outras, as carências eram outras, é totalmente diferente. Sim. Mas ele precisa ser o nosso modelo. Então, se a gente se espelhar nele, na forma como ele exercia o fazer dele aqui, talvez a gente tenha algumas dicas de como se mover. Amém. Glória a Deus. E aí, Paulinha? Ai, tô muito feliz com essa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É verdade. Se você está assistindo, eu pegaria meu caderninho, sairia anotando tudo que a gente está conversando aqui, Paulinha está falando. Mas eu queria falar um pouco agora sobre a questão da maternidade, né? E aí a gente está falando sobre equilibrar os pratos, sobre ter uma vida de simplicidade, escolher dizer sim, escolher dizer não. E aí, pesquisando, segundo minhas fontes, o Bispo Ivan, Ok. ele me contou que quando vocês tiveram os meninos, tu decidiu optar parar de trabalhar por um tempo Foram 2 anos. para se dedicar em casa, né? Foi. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? E aí eu fiquei, caramba, é tão bonito isso, porque hoje em dia a sociedade está fazendo um movimento reverso, né? Tipo assim, eu quero engravidar, mas o meu filho pode ficar com qualquer pessoa e eu vou continuar trabalhando. E tu escolheu fazer de uma forma diferente. Sim. E como é que foi decidir isso e fazer isso, sabe? E assim, hoje a gente vê o resultado. É. Mas eu imagino que na época Foi um desafio. pode ter sido muito difícil e Foi. um desafio, né? Foi sim. Eu tinha Ivanzinho, ele tinha 1 ano e 10 meses quando o Caio nasceu. Então, Tem uma escadinha, a né? escadinha, né? De que 2 anos, mas de Ivan para Caio foram 1 ano e 10 meses e de Caio para Davi, sim, 2 anos. Quando eu tive Caio, eu me dei conta, eu trabalhava numa ONG como psicóloga social, então eu já estava lá uns 6 anos, 7 anos nessa ONG. E aí eu comecei a fazer pequenos passos de parar mais essa minha atuação e ficar com a maternidade, né? Então, primeiro, em vez de 8 horas, eu dei 6 horas, dava 6 horas. E aí, depois de 6 horas, eu vi que eu não estava conseguindo exercer como eu queria a minha maternagem. E aí, eu diminui para 4 horas. Mesmo assim, eu vi que eu não estava conseguindo novamente. E aí, a ONG fechou e foi a oportunidade que eu tive de sair. E quando decidi sair, não procurar outro lugar para trabalhar, foi com esse propósito. Eu tinha 2 filhos pequenininhos, eu morava numa casa,
Eu tenho um marido, tinha um marido, e tinha uma rotina para administrar. Eu tinha duas pessoas que me ajudavam, isso é uma bênção. Eu sei que muitas mulheres não têm essa Sim. condição para até fazer essa escolha. Eu sei que facilita muito ter uma rede de apoio. Sim. Então, eu sei que é isso também. Mais uma vez, é favor do Senhor, total. Amém. Eu pude fazer essa escolha. Eu sei que tem pessoas que não podem fazer essa escolha, e eu sei que o desafio é muito maior, porque o coraçãozinho fica querendo fazer a escolha, porque é o lugar da maternagem que é muito, né, muito, Sim. muito, muito forte quando a gente tem um filho, e não pode fazer. Então, eu sei que o desafio é bem maior. E imagino como seja difícil. E eu pude fazer ainda bem. E aí eu comecei a entender que educar os meninos desde pequenininho na palavra. Então, a gente desde sempre teve cultinho lá em casa, desde pequenininho. Eles, na minha barriga, eu já botava musiquinhas instrumentais infantis de bebê. Eu já cantava para os meninos na minha barriga. Eles já reconheciam a melodia da nossa voz. Então, foi muito desde o ventre mesmo, educando e cuidando dos meninos. E eu pude dar atenção à minha casa, aos dois, que na época tinha os dois, e a Ivan, como a escolha de, desde o berço, colocar na mente deles esse lugar de primeira importância. Amém. Esse lugar, do primeiro lugar, do que é mais importante, sabe? As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Então, eu fiz essa escolha com essa intenção, de sabendo que eu sou mordoma dos meninos, e eu tô aqui para ajudar o Senhor no caminho dos meninos aqui. Não é sobre mim, não é sobre o que eu quero para eles. Não é sobre o seu sucesso profissional. Não, eu não penso nem nisso, Adri, tu acredita? Eu não penso de verdade. Eu não penso se eles vão ser excelentes profissionais, se eles vão ser, enfim, reconhecidos, se eles vão ter dinheiro ou não. Isso não entra no meu coração. O que entra no meu coração é que eles amem ao Senhor. Amém. E onde eles estiverem, eles vão ser felizes e realizados, plenos. Porque isso é que é o suficiente, entendeu? Amém. Então, assim, por isso que eu digo que a gente tem contracultura. Nós precisamos ser sal e luz aqui. A gente precisa romper essa cultura onde coisas estão no lugar de pessoas. Onde coisas são mais importantes que pessoas. Pessoas em primeiro lugar. Uma coisa que eu ensino muito para os meninos de forma prática é, no colégio deles, com os amigos, tudo, eu digo, filho, escolha primeiro as pessoas. Não escolha as coisas em primeiro lugar. Se você tem que visitar alguém ou cuidar de alguém e fazer algo para você, escolha cuidar daquela pessoa. Escolha estar junto, escolha ser ouvido, escolha ser ombro, fique junto, porque é sobre o relacionamento. Amém. É sobre ser com o outro, sabe? É sobre ter em unidade com o outro. E isso a gente leva para tudo na vida. Então, como na minha mente hoje, com 48 anos, depois de longa caminhada, está mais claro para mim, talvez aparente nessa fala, Sim. ser mais fácil, mais tranquilo. E quem escuta e diga, meu Deus, como é isso mesmo assim na prática? Da minha dificuldade, que é mais, talvez, começando nesse caminho, eu sei Sim. que é. Mas é essa entrega nesse lugar que vai deixando a gente mais segura e mais tranquila, mais em paz em fazer. Eu fico imaginando, né? Tu não tinha certeza, tu não conseguia ver o futuro, que é o que tu vê hoje, que é o que tu Isso, vive não. hoje. Mas na época a tua segurança estava em Deus, Tava. né? A segurança de fazer o que a Bíblia aponta, Tava. fazer uma escolha que veio com certeza de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E Ivan também, né? Assim, De acho conseguir que ele como sacerdote do lar, tipo assim, me apoiou, confirmar isso no né? seu coração, Isso, né? me apoiou. Acho que se não fosse a gente se apoiou ali, né? Se não fosse uma decisão do casal, eu jamais teria feito. Né? Então, Sim. como a gente também diminuiu a renda, a gente se reorganiza, né? Quando deixa de trabalhar, as escolhas para esse lugar do que é prioridade precisaram ser feitas mesmo, porque a gente precisa Sim. deixar aí muita coisa, né? Para isso. E Ivan foi um companheiro nisso, né? A gente Amém. decidiu isso junto. Não foi só eu, sabe? E ali no coletivo a gente fez esse caminho até aqui. Aí veio o Davi, aí com o Davizinho eu voltei a atuar muito mais no consultório e tudo, e Deus vai cuidando, Amém. né? Deus vai cuidando quando a gente começa a fazer algumas escolhas mais assertivas. Amém, glória a Deus. Amém, Paulinha. Eu acho que a gente agora já está caminhando para o final da nossa conversa. Eu não queria Da de hoje, caminhar. né? É Da da de de hoje. hoje, porque vão ter próximas. Mas, tô falando aí sobre as escolhas e tudo mais, a gente tá gravando no mês de setembro e a gente vai liberar esse podcast agora em setembro. E o mês de setembro, aqui nacionalmente, né, a gente fala sobre o Setembro Amarelo. Sim. E, infelizmente, dentro do meio cristão, esse tema ainda é um tabu. Né, falar sobre saúde mental. A nossa igreja ela tem feito um movimento acerca disso, né? Eu estou muito Quer feliz. falar sobre isso? Quero. A gente está intencionalmente colocando essa pauta, né, Adri? Assim, porque nós somos seres humanos.
E nós somos uma comunidade gigante, como você mesmo disse. Então, aqui a gente encontra de tudo, porque nós somos, enfim, vulneráveis a qualquer tipo de questão, né? Isso Sim. física, emocional, espiritual. E, de fato, esse mês traz luz para isso. Mas não é só nesse mês, né? É. Esse mês é só um foco maior que a gente dá e que vocês podem ver, né? E você está vendo isso nos sermões, né? Nas conversas paralelas, nas visitações, nos cuidados. A gente tem intencionalmente trazendo temas assim. Ansiedade foi um tema que Igor trouxe, depressão foi outro tema que Ivan trouxe agora recentemente. Então, Rodolfo já trouxe também vários temas sobre isso, Sim. que trabalha também muito com isso. Nos gabinetes também, enfim, a gente tá com a ideia agora de fazer. A gente ia fazer a Conferência de Saúde Mental agora no final do ano. Só que a gente não conseguiu fazer por conta de agenda e por conta da disponibilidade dos psicólogos que estavam envolvidos nisso, porque é uma agenda gigante e a gente quer fazer uma coisa muito bem feita. Com Então, a gente vai certeza. fazer para o ano que vem. A gente vai começar um ano com essa história de Da saúde saúde mental para o ano mental. que vem. Mas O esse spoiler ano aí, é o para todo mundo spoiler. já ficar ligado. Mas esse ano a gente ainda quer fazer os estudos, os discipulados, sabe? Sobre temas Perfeito. importantes, porque a gente tem visto na nossa comunidade pessoas que estão passando por dificuldades em relação ao né, sua questão emocional, enfim. E a gente precisa cuidar disso. Que bom que a gente tem profissionais aqui que trabalham com isso, e a gente tem uma comunidade aberta também para falar desse tema, porque às vezes a própria comunidade não deixa que esse tema Com chegue, certeza. né? Não prolifera isso, a gente não tem nenhum tabu para falar sobre isso, não. A gente quer falar. Amém. E a gente fala nos gabinetes, fala no púlpito, né, com muitos sermões, e a gente vai falar mais intencionalmente desse movimento que a gente está fazendo aí para o ano que vem. A gente precisa falar sobre Amém, isso, com Adri. certeza. E aí, Paulinha, só acho que uma última pergunta para a gente entender sobre isso é como tu entende que deve ser, como cristão, essa nossa relação entre a saúde mental, e aí, por exemplo, a questão da ansiedade, de uma depressão, de alguma questão, e a nossa fé. E até para além disso, como é que a gente lida com isso no âmbito espiritual, sabe? Como é que tu enxerga isso? Se há uma influência, se isso pode mexer com a gente espiritualmente falando. Eu queria saber dessa questão, como é que tu enxerga? Porque, como a gente falou aqui no início, você é psicóloga, Sou sim. você tem experiência sobre isso e sabe como compartilhar, né? Sim, eu entendo assim, como eu falei, nós somos seres humanos e a nossa mente às vezes fica muito confusa e às vezes a gente toma decisões não assertivas. E tem o adoecimento da mente também, né, Adri? Esse mundo que a gente vive, ao contrário dos tempos lá atrás, nos convoca muito para uma sobrecarga, como eu falei até aqui, emocional, espiritual e mental. A gente se cobra muito. E o mundo também nos cobra muito. E para além dessa sobrecarga que o mundo nos cobra, a gente se cobra, tem nossas questões biológicas, não as questões biológicas, genéticas, biológicas mesmo, que também afloram em alguns momentos e a gente já tem alguns requisitos disso desde que a gente nasce. E está posto. Como cuidar disso das questões é estar sensível a qualquer mudança que você tenha de comportamento, de pensamento, qualquer coisa que saia da tua naturalidade, como é que você vai lidar com isso, como é que você percebe isso em relação à ansiedade, em relação à depressão. Depressão é diferente de tristeza profunda, é diferente. Sim. Você pode passar um tempo, por exemplo, com humor deprimido, com tristeza profunda e não ser depressão. Sim. Qual é esse verdade. limite, né? A gente precisa estar atento. A ansiedade, ela faz bem para a gente, em certa medida. Ela nos previne do medo. Se a gente vai colocar uma mão no fogo, por exemplo, e a gente tira, aquilo nos avisa que é quente e não pode. Então, a ansiedade vem, às vezes, e no ponto saudável para cuidar da gente em muitos Com momentos. certeza, sim. Antes de chegar aqui, eu estava super ansiosa. Aham. Estava nervosa, preocupada, não sabia como ia ser. Isso é tudo bem. Eu fiquei ansiosa, caramba, por não saber como ia ser. A ansiedade não é assim. Sim. É quando a gente não tem o controle de tudo, quando a gente não sabe como vai ser, a gente fica ansioso. Então, isso é natural. Só que tudo que passa da naturalidade, tanto a tristeza é natural, por alguma questão que aconteceu, como de uma ansiedade, de animação, da questão natural, já passa por uma outra polaridade. Sim. E a gente tem que estar atento a isso. E compartilhar com alguém, quando a gente começa a perceber que há algo de diferente. Entende? Não achar que é normal demais tudo que acontece, às vezes, no âmbito das mais polaridades, digamos assim, para mais extremidade. Que bom que a gente fala isso sobre aqui, que a gente cuida E disso não aqui. espiritualizar demais também, né, Paulinha? Porque Não às vezes talvez seja uma questão espiritualizar. biológica, Muitas de vezes tristeza, Adri. sim. Muitas vezes é questão social, relacional, principalmente só relacional, né? Eu acho que, eu acredito, né, que muito que eu vejo no consultório é biológico, fisiológico e relacional. Que tem estrutura familiar, tem história de vida, disso que a gente vive, né? Amorosos, sim. Tudo que a gente viveu. Então, essas duas questões, esses pilares, constituem muito quem a gente é. Então, a gente precisa olhar para isso
e ver como é que nós estamos em relação a isso. E mais, se você não consegue identificar, as pessoas que estão perto de você talvez tenham mais luz sobre isso. Claro. E sinalizem e tragam para você e para mim quando alguma coisa está diferente, né? E não espiritualizar é muito importante. Tem coisas que são do espírito e tem coisas que são da nossa natureza como humano. Ter esse discernimento é um desafio grande. Com Nem certeza. sempre a gente consegue discernir isso. Às vezes a gente Por puxa isso, para os dois extremos e não ou é consegue. só da saúde mental ou é só da espiritualidade. Por isso que a gente precisa estudar, entender, nos entender e também entender do mundo espiritual. Amém. Para saber discernir isso direitinho. E se você tem dúvida, você precisa compartilhar com pessoas que já têm talvez uma milha mais que você nesse lugar. Para você ficar seguro enquanto discernir, entende? Com certeza. Porque o inimigo ele é muito astuto. Sim. Muito. E tudo que ele quer é uma. Ele não está ao nosso redor. Uhum. Então, tudo que ele quer é uma brechinha para ele nos atingir. Uhum. E às vezes, quando a gente está mais fragilizado, ele vai no nosso emocional, sim. E confunde, entende? Então, ter clareza de como as coisas acontecem no seu nível emocional e ter clareza como o mundo espiritual gira é importante. Para guiar nessa dúvida, talvez, que às vezes exista. Amém. E conversar e se expor. Buscar sua se comunidade de expor. fé, terapia. Buscar uma e terapia tudo se mais. precisar. Isso, se expor. Vulnerabilidade, Perfeito. né? Amém. É. Amém. Estou muito feliz com o nosso papo. Eu também. Muito, muito, muito feliz. Aprendi tanta coisa aqui. Ai, que bom. Fiquei feliz demais. Também, Paulinha, muito obrigada por nada, ter topado querida. estar nessa mesa com a gente. Eu estou muito Prazer, feliz. Eu espero também. que você volte mais vezes para conversarmos mais. Amém. E é isso, gente. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até aqui e espero ver vocês no próximo episódio do Reconcast. Até mais.